Quero te convidar para fazer uma leitura e caminhar numa revelação da palavra no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Esse versículo 42 do capítulo 2 de Atos, é o versículo base da nossa declaração de propósito. Todos sabem que nós temos uma declaração de propósito? Como nós temos só um irmão visitando, então os outros são da casa, certo? Todos sabem que temos uma declaração de propósito, né? Ela está lá, naquele painel lá na frente. Tá? E o livro, o versículo 42 do capítulo 2 de Atos é a base para essa declaração de propósito. Então nós vamos caminhar hoje, caminhando por esse versículo, nos aprofundando um pouco em relação com a relação, né, que isso tem com a nossa declaração de propósito. A nossa declaração de propósito é gerar transformação por meio da palavra. Gerar transformação por meio da palavra e dos relacionamentos, praticando justiça e devoção. Estou tentando puxar vocês, vamos de novo. Gerar transformação por meio da palavra e dos relacionamentos, praticando justiça e devoção. Vamos pensar um pouco nisso, tá? Gerar transformação. Só isso, só gerar transformação, já é algo de uma responsabilidade muito grande, né? Uma igreja, e essa é a proposta, né? A declaração de propósito é essa. O propósito da igreja, nós declaramos que o propósito da igreja é esse: gerar transformação. Mas gerar transformação por nós mesmos nós não conseguimos. Eu, Jean, não consigo gerar transformação em ninguém se eu não tiver uma base, né? A minha base, a base da minha casa tem sido a palavra de Deus, né? Então, a base para nós gerarmos transformação enquanto igreja é a palavra, né? Então gerar transformação por meio da palavra são também os relacionamentos, certo? Praticando justiça e devoção. E aí nós vamos então para dentro da palavra de Deus, né? Porque senão fica parecendo assim, isso é uma frase que vocês inventaram, agora estão deixando a palavra de Deus de lado. Não, ela tem uma base. E aí nós vamos caminhar por esse versículo, vamos entender como a nossa igreja está posicionada nessa palavra, tá bom? A palavra de Deus diz o seguinte: e eles perseveraram no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A primeira coisa que nós precisamos entender é quem são eles. Eles perseveravam. Quem são eles? Talvez a gente possa dizer, eles são os apóstolos. Mas não é, né? Se nós formos ler, não é só os apóstolos, né? Se nós formos ler ali, nós vamos ver que é uma fase em que a igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, ela está crescendo bastante. Então, eu entendo que eles são todas as pessoas que foram tocadas por Jesus Cristo. Todas as pessoas que os ensinos de Jesus Cristo tocaram, tá? Então vamos lá. Eles, pessoas, homens e mulheres, tocadas por Jesus, né? Então, eles perseveram no ensino dos apóstolos. Mas esse ensino, ele não é dos apóstolos, ele é um ensino de Jesus, que os apóstolos carregam, certo? Que é o quê? A palavra de Deus. Então, quando nós nos
posicionamos enquanto igreja para gerar transformação por meio da palavra, nós estamos perseverando no ensino dos apóstolos. Amém? Jesus, ele tocou os apóstolos e eles carregaram o que receberam e tocaram outras pessoas. Por que é tão importante nós entendermos isso? Porque essa é também a tua missão. Essa é também a nossa missão. Nós fomos tocados por Jesus Cristo, amém? Eu fui tocado por Jesus Cristo. Você foi? Amém. Nós fomos tocados. Jesus nos transmitiu algo. O Evangelho, a boa notícia. E essa boa notícia não pode ficar na minha mão. E os apóstolos, então, eles perseveravam, né, neste ensino, porque havia um propósito nisso, né? Um propósito pelo qual Jesus Cristo veio. O versículo 41, um pouquinho atrás, vai dizer o seguinte, ó: desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. É um bom número, né? É um bom número ou não é um bom número? Pessoas que foram tocadas por aquilo que os apóstolos carregavam. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande, porque nós somos a continuação desta igreja retratada em Atos 2, amém? Nós somos, não somos? Carregamos os mesmos princípios, não carregamos? Cremos em Jesus, não cremos? Fomos tocados pelo ensino de Jesus. Por que é tão difícil hoje? O que será que nós não fazemos? Ou o que nós fazemos de errado? Que muitas vezes nós passamos um ano inteiro, estou falando individualmente, né? Vamos lá. É só a gente olhar para nós, como pessoa, e nós passamos às vezes um ano inteiro sem tocar uma pessoa com o Evangelho. Se nós carregamos o mesmo princípio, o mesmo propósito, se nós carregamos a mesma herança, se os ensinos são os mesmos, por quê? Por que nós muitas vezes não conseguimos tocar outras pessoas? O texto aqui, nessa parte, fala, né, sobre as primeiras conversões aqui. Traz para nós a clareza de que muitas vezes, enquanto eu fazia esse estudo, enquanto eu conversava com Deus sobre essas questões e me cobrava, porque o que eu estou trazendo aqui para vocês não estou, eu vim apontar, não, eu vim apontar para mim aqui. Porque enquanto Deus falava comigo nessa palavra aqui, eu dizia, caramba, quantas pessoas eu toquei em 2023 com o Evangelho? Ou será que para mim bastou eu frequentar a igreja, né? Sexta, domingo, terça, fazer alguns convites pelo WhatsApp, talvez, convidar algumas pessoas. Então eu me cobrava, porque essa missão, essa incumbência, ela não é exclusiva daquela época. Ela permanece para nós. Sabe qual é o nosso erro? O nosso erro é imaginar que nós viemos aqui, por exemplo, essa noite, para receber algo. Nós não viemos aqui para receber alguma coisa, nós viemos aqui para entregar alguma coisa.
Nós vemos aqui, a nossa vida deveria ser uma vida de entrega. Se nós olharmos, então vamos lá, vamos fazer um paralelo aqui entre nós e aqueles homens e mulheres que pregavam o evangelho, que tocavam aí muitas pessoas. Eram homens e mulheres que abriam mão muitas vezes de tudo, de todas as coisas, para estar neste lugar. E às vezes a gente não abre mão nem de umas horas, né, para buscar um pouco mais da palavra. Às vezes a gente não abre mão, sei lá, de um programa de televisão, né, de um programa com os amigos. Então, nós precisamos em algum momento entender. Nós, como igreja, gostamos muito de falar na volta de Jesus, né? Como é lindo a gente cantar Maranata, ora vem. Mas a palavra é clara, que enquanto todos não forem alcançados, isso não vai acontecer. E aí nós estamos num paradoxo, porque nós estamos aqui cantando Maranata e nós não estamos tocando as pessoas. Aqueles homens e mulheres não eram perfeitos. Você sabe, vocês conhecem a palavra? Cada um tinha os seus problemas, assim como eu, assim como você, as suas dificuldades. Mas eles aceitaram o desafio, eles aceitaram o toque, eles aceitaram a experiência de viver aquilo que Jesus propôs. Será que nós estamos aceitando essa experiência? Ou nós estamos como espectadores de uma experiência? Ou nós estamos talvez observando as coisas acontecerem? Aqueles homens e mulheres, eles haviam recebido Jesus. Receber Jesus requereu de cada um deles um certo sacrifício, não é verdade? Tiveram que abandonar seus trabalhos, suas profissões, né? Alguns tiveram que deixar o conforto, porque eles não aceitaram, eles receberam Jesus por completo. Eles receberam Jesus com tudo que Jesus trouxe. Toda a transformação que Jesus proporciona na vida da gente precisa gerar um desconforto. Precisa tirar a gente da zona de conforto. Então, receber Jesus, ele não é tão simples assim. Receber Jesus não é tão fácil assim. Recebi Jesus, ok. Mas receber Jesus é uma bagagem. Receber Jesus é receber tudo que Ele carrega. Ou você não acredita nisso? A palavra dele diz que nós faríamos milagres. Você sabe disso, né? Amém? O que falta às vezes, né, para a gente chegar nesse lugar? Será que não é relacionamento com esse Jesus? Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão. Então eles perseveravam na palavra, que era o ensino dos apóstolos, e eles perseveravam também na comunhão. A comunhão, a gente tem uma perspectiva da comunhão muito rasa, né? E vamos lá, vamos combinar, a crente gosta de uma comunhão, né? Amém. Recebo. Crente gosta de uma comunhão. Mas olha só,
Antes da gente entrar na questão da comunhão, vamos entender um pouquinho do conceito de perseverança, tá? Perseverança vem do grego hipomeno, termo que significa permanecer, ficar embaixo, estar paciente enquanto espera, manter-se, ter tolerância, estar com os pés no chão, não retroceder. Olha que poderoso isso. Perseverar é tudo isso. E aí nós chegamos diante da vida, né? E perseverar é uma necessidade, porque nós temos grandes desafios. Nós temos inúmeros desafios. Não estou aqui dizendo que é fácil tocar pessoas, né? Cada vez mais difícil tocar pessoas, essa é a verdade. Porque as pessoas não querem ser tocadas, né? Elas se fecham e não querem ser tocadas, muitas vezes porque já foram tocadas e foram machucadas. Muitas vezes porque ouviram falar de uma experiência que não foi boa. Então está difícil de tocar pessoas. Por isso a necessidade de perseverar. Perseveravam no ensino dos apóstolos e perseveravam também na comunhão. Esses homens e mulheres, eles foram chamados por Cristo e receberam dele o ensino, e agora eles transmitiam aos outros. O que conquistava as pessoas era os ensinos. Não era um evento, não era a comida, não era a cor da igreja, não era se o pregador usava terno ou camiseta. O que conquistava aquelas pessoas era a simplicidade da verdade da palavra de Jesus. Então, aí eu me perguntava, né, conversando com Deus, meu Deus, mas ok, então, será que nós estamos dificultando o processo? Será que nós estamos inventando moda? Será que nós estamos tentando inventar a roda? Se já existe uma experiência mostrada ali que funcionava, que era de simplesmente chegar e dizer, olha, Jesus te ama, Ele ensina isso e Ele ensina aquilo. E as pessoas eram arrebatadas pelo ensino simples e verdadeiro, era o amor, né, transmitido ali. Então eu fiquei me perguntando, né, dizendo para Deus, será que a gente está errando nesse ponto? Porque o que eu entendi? Eu entendi que o nosso problema é que nós não confiamos no poder da palavra. E a palavra de Deus, ela tem poder. Então nós queremos agregar alguma coisa à palavra. Nós queremos dar o nosso jeitinho, né, à palavra. Nosso problema é não confiar no poder que a palavra tem. Nosso problema é imaginar que nós temos que alcançar um nível para poder trabalhar para Cristo. Eu já pensei assim, não, eu ainda não estou pronto, então eu preciso chegar em um nível. É tipo assim, está em mim, né? Depende de mim, depende de eu melhorar. E não é verdade, gente. Depende da palavra. Depende do poder da palavra. Depende também da comunhão. Porque vamos lá. Tá, o que tu está dizendo então, já? Está dizendo que eu posso fazer de qualquer jeito? Não. Eu estou dizendo que quando você se propõe a fazer, acreditando no poder da palavra, e tendo comunhão com o autor da palavra, ele te
O que não dá mais para nós perdermos tempo é imaginar que nós precisamos esperar um nível. Eu estou quase lá, eu já melhorei um pouquinho, agora já oro 5 minutos. Quando eu orar 15, aí eu começo a fazer alguma coisa para Deus. E aí eu fico colocando a desculpa em mim, eu fico colocando a desculpa no meu parceiro, meu marido, na minha esposa. Não, eu não posso fazer, porque ele não colabora, ela não colabora. Eu coloco a desculpa no meu trabalho, eu coloco a desculpa no tempo, porque eu não confio, eu não sei depender do poder da palavra. Nós vimos hoje aqui que não depende de nós. Eu nem precisava ter subido aqui. Na verdade, eu fiquei até com vontade de não subir. De verdade. Fiquei com vontade de não subir. Que estava tão bom. Estava ótimo. Nós ia ficar no fogo a noite inteira. Então eu fiquei tentado a não subir aqui, porque não depende de nós. Amém? Ele faz. Ele quer, Ele faz. Só que Ele quer que nós participemos. E Ele te chamou para participar. E Ele me chamou para participar. O problema é que às vezes eu fico dependendo de mim mesmo. Eu fico esperando um nível maior, eu fico esperando um progresso em alguma área. Eu fico esperando resolver um problema, uma questão. Cara, tu vai ter problema a vida inteira. A gente vai ter problema a vida inteira. A diferença é que eu prefiro ter um problema nos braços de Jesus do que ter um problema longe dele. Eu prefiro ter um problema dependendo de Jesus e sabendo, tendo a confiança que no tempo em que Ele quiser, isso vai se resolver, que Ele vai me dar capacidade para avançar nessa questão, do que negligenciar aquilo que do que Ele me deu para fazer. E eu já fiz muito isso. Eu admito, eu já negligenciei demais aquilo que Deus me deu para fazer. Mas o que foi que Deus deu para nós fazer? Deus nos deu pessoas para cuidar. Tá fraco esse amém, você não quer cuidar de pessoa, né? Eu sei que é difícil cuidar de pessoa é complicado. Pessoa é complicado, né, Jason? Pessoa é complicado, gente. Eu sou complicado. Sou complicado, amor? É, né? Amém. Eu sei que eu sou complicado. A gente é complicado. Gente é complicado. Mas olha só, vamos olhar para Jesus. Jesus deixou de lidar com os complicados? Ele nos dá a capacidade. Bom, vamos lá, vamos em frente. Então aí a gente faz isso, a gente não confia, a gente não depende do poder da palavra, né? E a gente fica colocando desculpa ou trazendo uma questão ou outra para a gente não avançar, né? Deixa eu te contar um segredo então, ó. Tudo que você precisa hoje, aqui, tudo que você precisa está em Cristo. Tudo que você precisa está na palavra dele, tá? Manda embora essa ideia da tua cabeça de que não, eu não vou ainda fazer algo para Cristo porque A ou por B ou por C. Te posiciona. Amém? O problema é que é o seguinte, ó, o ensino, a palavra, o poder da palavra, ela tem um preço, né? A gente viver o poder da palavra tem um preço. E esse preço é qual? Esse preço é o preço de abrir mão de mim mesmo. Porque a palavra ela vai me confrontar.
A palavra ela vai apontar em mim, na minha natureza, coisas que eu quero deixar quietinhas. Então há um desconforto, há um preço a se pagar para confiar na palavra. A gente olha para os apóstolos e fala, né? Eles saíram realizando milagres, fazendo milagres, mas a gente não olha profundamente às vezes para ver o que foi que eles abriram mão, né? O que eles deixaram. A gente não olha também para entender que ali nos apóstolos cada um tinha uma particularidade de dificuldade, de problema, de situações que outras pessoas olhariam e diriam: não, esse não serve para isso. Então eu vou para frente do espelho, olho para os meus defeitos, meus problemas, e eu mesmo me digo: não, eu não sirvo para isso. Eu não sirvo para cuidar de pessoas. Eu não sei cuidar nem de mim mesmo. Né? Não consigo cuidar nem de mim mesmo. Aí tem uma frase que vocês vão ouvir muito esse ano, não é, pessoal? Pessoal do Forte House aí. Tem uma frase que nós vamos ouvir muito esse ano. Quando eu cuido de alguém, Deus cuida de mim. Você consegue repetir isso comigo? Quando eu cuido de alguém, Deus cuida de mim. Amém? Nós precisamos, como igreja, entender isso. Não depende de nós, depende do nosso posicionamento e do poder da palavra. Então, quando eu cuido de alguém, quando eu me proponho a cuidar de alguém, Deus vem e cuida de mim. Ele cuida dos meus, Ele cuida dos meus problemas, Ele cuida das minhas necessidades. Amém? Você crê nisso? Amém. Aqui. Olha só. Todos os apóstolos eles abriram mão de algo para andar com Jesus, para desenvolver um relacionamento com Cristo. Aí está um outro problema que nós muitas vezes temos. Nós não queremos abrir mão de algumas coisas para desenvolver um relacionamento com Cristo. E assim, eu posso desenvolver um relacionamento com muitas pessoas de forma bem tranquila. E com Jesus não é diferente. O problema é que Jesus ele tem alguns critérios, né? Deus tem alguns critérios para um relacionamento. E um deles é a fidelidade, por exemplo. Entre seres humanos, a fidelidade, infelizmente, está cada vez mais escassa, né? Muitas vezes não é relevante. Mas para Deus, para a palavra de Deus, para a pessoa de Cristo, a fidelidade, a lealdade é imprescindível. Então eu tenho que abrir mão da minha carne, eu tenho que abrir mão das minhas vontades, eu tenho que abrir mão de coisas que eu gostaria de fazer. Isso é um problema. Então aí eu me afasto do relacionamento com Deus. Os apóstolos viveram isso, abriram mão de muitas coisas para viver isso. E por isso que eles foram liberados por Cristo para muitos lugares, realizando milagres e operando maravilhas. E é interessante a gente olhar, né, e entender que Tiago, por exemplo, Tiago menor, né? Tiago menor, ele curava em nome de Jesus. E ele era manco. E eu olho para Tiago e diz: cara, é o Jean. Esse cara é o Jean. Está ali à disposição de Cristo, querendo ajudar outros, mas ele também tem os seus problemas, é assim mesmo. Eu não vou parar porque eu tenho problemas. Eu não vou parar porque eu tenho problemas. Porque eu tenho certeza que enquanto eu estiver cuidando de alguém, Deus vai estar cuidando de mim.
E os apóstolos eram assim. Então a gente precisa olhar para isso, para esses detalhes também, né? E o grande segredo ele é esse então, que os ensinamentos, né, a palavra, ela tem poder, mas a autoridade para usar esse poder, ela é desenvolvida no relacionamento. Então não basta só entender que a palavra tem poder. Por isso é que eles perseveravam na comunhão, porque a comunhão é que dá autoridade para usar a palavra. Primeiro a comunhão com Deus, a tua comunhão com Deus te estabelece apropriado, te estabelece adequado para te relacionar com os teus irmãos. Quando tem confusão, quando tem estresse, problemas, é porque está faltando relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus, ele vai moldando o nosso caráter. Não tem como nós nos apresentarmos na presença do Senhor com sinceridade e abrir o nosso coração e não ser transformado. Não existe essa possibilidade. Então toda vez que nós nos colocamos na presença do Pai com sinceridade e fidelidade, nós abrimos o nosso coração, nós começamos a ser moldados. Os frutos do Espírito, eles não são uma questão, como é que fala? Fugiu a palavra agora. Não vou lembrar. Não é uma questão assim de tipo, é um passe de mágica. Os frutos do Espírito são desenvolvidos através do relacionamento com Deus. Então muitas vezes a gente fica pensando, cara, mas eu não consigo ter alguns dessas características. É porque a gente ainda não conseguiu alcançar um relacionamento sincero com Deus, verdadeiro. Porque o momento que nós nos colocarmos nesse lugar de relacionamento, de filho para pai, de sinceridade, de abrir o nosso coração, Ele vai nos moldando, vai moldando nosso caráter. E Ele vai plantando em nós esses frutos. Então eu quero tocar pessoas, eu quero viver milagres, eu quero meu casamento transformado, com o poder da palavra, mas sem a autoridade do relacionamento com Deus. Porque eu ouço falar, porque eu vejo acontecer com o irmão, porque eu vou num culto e eu vejo as pessoas serem tocadas, transformadas, e eu quero viver isso também, porque eu acredito no poder da palavra. Eu acredito no poder da palavra, mas eu não me estabeleço num relacionamento com Deus. E aí eu me frustro. E aí eu às vezes vou e vivo e vejo, e os milagres acontecem do meu lado, e eu acabo não vivendo o milagre, porque eu não me coloquei num relacionamento verdadeiro com Deus. A palavra tem poder, mas a autoridade para usar essa palavra, ela vem do relacionamento com Deus. Então eles perseveravam no ensino dos apóstolos, mas também na comunhão. E o texto vai continuar também no partir do pão e nas orações. Interessante a gente entender que comunhão e partir do pão, embora possam parecer a mesma coisa, não é a mesma coisa. A gente volta e meia quando faz uma reunião, né? Tá, mas vamos fazer com uma comunhão também, né? Trazer uns comes e tal, né? Que é mais interessante. Amém. Uma reuniãozinha com os comes é mais interessante. Mas isso não é a comunhão de fato, tá? É uma comunhão, estamos ali. Mas a gente precisa entender o que era a comunhão dos apóstolos, tá? Então vamos lá.
nós simplificamos a comunhão, né, imaginando que é comer algo junto. Tá? Esse é o partir do pão. Quando nós falamos em ter um tempo de comunhão, nós logo pensamos na comida, não é verdade? Não é verdade? Ser sincero. Vamos ter um tempo de comunhão, pensa no quê? Comida. E olha só, ter um tempo de mesa é precioso. Um tempo de mesa é especial. O tempo de mesa pode se tornar um tempo de comunhão, mas não necessariamente um tempo de comunhão é um tempo onde se come alguma coisa. Vamos entender isso? Por quê? Comunhão não é apenas participar de uma reunião com as pessoas. A comunhão que os apóstolos viviam era participar da vida das pessoas. E é essa comunhão, é esse tipo de relacionamento que a nossa declaração de propósito propõe. Então a comunhão que eles perseveravam, porque vamos lá, é outra coisa difícil. Você viver, ter comunhão, estar dentro da vida das pessoas é complicado. Não é verdade? É verdade, pode falar, seja sincero. Então precisa perseverar, por isso que eles perseveravam. Perseveravam no ensino da palavra, a palavra tem o poder. Perseveravam com autoridade, porque tinham comunhão com Deus, com Jesus, e tinham comunhão com as pessoas. Tá? Comunhão então não é apenas participar de uma reunião, de uma mesa. Comunhão é participar da vida das pessoas. Nós precisamos entender isso. Mas se eu participar da vida da pessoa, eu vou pegar os problemas dela, eu posso pensar, né? Se eu participar da vida dela, eu vou pegar os problemas dela. Daí, quando você tem um relacionamento com Deus, você vai ser ferramenta, você vai ser instrumento de Deus justamente para tratar esse problema. E você não vai pegar nada. Vamos parar com essa história de eu tenho que cuidar, porque se eu chegar lá vai passar para mim, vai passar. Não, meu. Não vai, sabe por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Cristo. Você precisa declarar isso. Tem que ter cuidado, mas você tem autoridade, porque você tem relacionamento com Deus. Então você tem autoridade, você vai dizer, olha só, eu declaro que eu vou tocar essa pessoa, sendo instrumento de Deus na vida dela, e o que tiver de problema, situação, vai por terra em nome de Jesus. Eu preciso ter essa autoridade. Mas gente, essa autoridade ela só vem com relacionamento com Deus. A palavra tem poder, mas eu vou repetir, autoridade para usar essa palavra só no relacionamento, tá? Não dá para imaginar que de qualquer forma se faz. Eu posso me colocar à disposição sem precisar alcançar um nível, como eu falei antes, mas eu preciso me prostrar um relacionamento com Deus, para que essa autoridade venha de verdade, tá? Então você não vai pegar nada para você se você tiver autoridade do relacionamento, né? A autoridade que o relacionamento com Deus te dá. Quando você se relaciona com Deus, com o Cristo da palavra, que tem poder, você recebe autoridade e através da palavra você toca positivamente a vida das pessoas. O teu relacionamento com Deus te dá autoridade para que através do relacionamento com a outra pessoa você possa gerar transformação. Essa é a proposta, essa é a ideia, é a partir da palavra do Senhor em Atos 2:42 que nós trabalhamos como igreja dentro desse propósito, gerar transformação. Mas não é gerar transformação por mim mesmo, não é gerar transformação pelo Jean, pela Aline, não é.
É gerar transformação por meio da palavra e desses relacionamentos, primeiro com Deus, e a partir do relacionamento com Deus, a autoridade para usar o poder da palavra no relacionamento com as pessoas. Cuidado. Relacionamento, comunhão, é tocar a vida da pessoa, é cuidar dela, tá? Nossa declaração de propósito é gerar transformação por meio da palavra e dos relacionamentos, praticando justiça e devoção. Cuidar de pessoas, se interessar em saber como a outra está, participar da vida de alguém. Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você se interessou pela vida de alguém? Porque, vamos lá, muitas vezes nós viemos aqui, cultuamos, adoramos ao Senhor, cantamos louvores, nos emocionamos. Termina o culto, nós vamos embora e não tocamos ninguém. Parece que nós queremos reter aquilo, né? Não, eu vou levar para casa, é my precious. Vou levar para casa e para mim distribuir entre os dias da semana, né? Porque se eu dividir, daí vai faltar para mim. Quando foi a última vez que você tocou alguém? Quando foi a última vez que você ligou para alguém durante a semana, perguntando como ela estava? Quando foi a última vez que você se ofereceu para ajudar de alguma forma? Tocar as vidas das pessoas, isso é relacionamento. Se você faz parte dessa igreja, você precisa fazer parte da vida de alguém. Se você faz parte dessa igreja, se você se entende como parte desta igreja, você precisa tocar a vida de alguém, porque Jesus tocou a tua vida e você é um discípulo, amém? Você precisa ajudar a cuidar de alguém. Então nós muitas vezes, né, como eu disse, viemos à igreja, né, a gente gosta do culto, gosta do ambiente, se sente bem, mas acaba não se sentindo parte. Você não precisa levantar a mão se quiser, mas eu tenho certeza, eu já ouvi, já conversei com pessoas e disse, mas olha só, eu gosto, eu venho, eu gosto do ambiente, eu gosto da palavra, eu amo o pastor é uma bênção, o pessoal é uma bênção, mas eu não consigo me sentir parte. É porque você não está tocando alguém. E quer ver uma coisa que o inimigo planta, uma mentira que o inimigo planta na cabeça da gente? Quando a gente está chegando num ambiente de igreja, é que eu preciso ser tocado primeiro. Então eu estou chegando, alguém tem que me procurar para me chamar para alguma coisa, porque eu estou chegando. Isso não é uma verdade, gente. Não está escrito em lugar nenhum que é assim. Eu estou chegando, eu entendi que esse é o meu lugar, eu já preciso começar a tocar pessoas. Ou vocês imaginam que os apóstolos chegavam numa cidade e ficavam esperando primeiro alguém vir convidar eles? Eu vou ficar aqui esperando. Chegava tocando, chegava curando, chegava abençoando. Qual é o teu problema? Esse problema, seja curado em nome de Jesus. Qual é o teu problema? Esse. Então vai e anda. É cego? Veja. Eles não ficavam esperando convite especial. Então você que está nessa casa, você que diz, não, eu faço parte dessa casa, não estou bem integrado ainda. Está integrado em nome de Jesus. Você é parte em nome de Jesus. Quando nós chegamos aqui, eu e minha casa, nós viemos numa igreja pequena, né? Então nós chegamos e num primeiro momento, mas a gente graças a Deus, a gente tem uma certa maturidade, assim, essas coisas não abalam a gente, né? Mas num primeiro momento nós olhamos assim, aí terminou o culto, daí fechou um grupo aqui, fechou um grupo lá, um outro grupo lá, e o pessoal no meio ali, nós olhamos assim, cara, vamos lá, vamos pensar. Aquele grupo lá, o pessoal da mídia se xingando porque ratearam na música.
aquele grupo lá é o pessoal organizando, não sei o quê. Entende? Não é panelinha, gente. É porque assim, existe uma vida neste lugar. E é uma vida ativa. É ou não é, gente? É uma vida ativa. Todos os dias tem vida neste lugar. Se não está aqui nesse ambiente de paredes, está em outro lugar sendo tocado. Então a gente termina o culto aqui, a gente se reúne sim, porque amanhã já tem trabalho de novo. Então reúne lá para falar, porque esse é o momento para a gente ter para falar. Não é panela, chega junto. E você que é da casa, cuide com isso. Daqui a um pouco tem um irmão que está chegando agora, né? Vai se sentir meio deslocado, vai lá e chama ele. Dá um abraço. O pastor Nildo é bom nisso. O pastor Nildo vai lá e já chama os caras e vai dando abraço. Né? Eu aprendo muito com o pastor Nildo nesse sentido. Não deixe, né, um visitante, pessoa que está chegando, ficar perdida. Cuide dela. Amém? Vamos avançar. Então olha só. A minha Bíblia, tá? Ela não fala que existe um regramento, né, de período. Não, eu cheguei agora, eu espero alguém me chamar, porque daí... Não, minha Bíblia diz assim, desse modo, os que acolheram a palavra, a sua palavra, foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3 mil pessoas. Então olha só, eles acolheram a palavra e naquele dia eles se juntaram, certo? Entendido? E eles, e aí o 42, não que a gente leu, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. O que isso significa? Esses 3 mil que chegaram hoje também estão na batalha já. Eles chegaram, eles já foram para a comunhão, eles chegaram, eles já foram para o partir do pão, eles já foram para as orações. Então você que chegou nessa casa, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, vamos lá, vamos para a batalha, vamos para a comunhão, vamos para o partir do pão, vamos para a oração. Tá? Não espera. Você está sendo convidado a fazer parte. Se faltava esse convite, está feito. Tá bom? Então olha só, não eram só os apóstolos, né? Não era só quem tinha um cargo. Não era só quem subia no púlpito. Não era. Era quem chegava, quem pegava a palavra, pegou a palavra. Puf. É isso. É isso que eu quero para a minha vida. Se é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a vida do meu irmão. Toma lá. Vou repartir aqui a palavra, vou repartir aqui o pão. Então, era mais ou menos essa dinâmica aí. Se você acolheu a palavra de ensino de Cristo, se você se juntou a nós, então pronto, não precisa mais nada não, tá? Bem-vindo ao trabalho, amém? Entenda algo. Vou dizer algo aqui que eu não falei ainda, tá? Quando eu cuido de alguém, eu achei que ia funcionar. Vamos de novo. Quando eu cuido de alguém, Deus cuida de mim. Tá? Então vamos gravar isso de novo? Quando eu cuido de alguém, tá bom, então seguindo no texto, tá? No partir do pão e nas orações, eles perseveravam no partir do pão e nas orações. No partir do pão significa que você precisa me chamar para um café, né, Cleito? Brincadeira, tá? Não é isso que significa não. Mas se quiser chamar para o café, estamos aí. O partir do pão, ele fala de justiça, tá? De compartilhar aquilo que Deus nos deu. Voltamos novamente então para entender, né, nossa declaração de propósito: gerar transformação por meio da palavra e dos relacionamentos, praticando justiça, tá? Então o partir do pão é isso, tá? Mais uma vez voltamos para a nossa declaração de propósito, né? Você que faz parte dessa casa precisa entender
que nós não nos movemos por acaso, tá? Toda vez que você vê um movimento nessa casa, agora apareceu aí umas pizzas para vender. Agora apareceu aí umas rifas. Gente, isso não é por acaso, isso não é porque a igreja está com pouco dinheiro, porque... Não, isso é um mover do partir do pão. Nós estamos mobilizando para o monte social, para o mercado solidário, para tocar vidas. Então vamos lá, tá? Vou fazer um comparativo aí agora com os nossos queridos apóstolos. O que eles faziam? Na sequência do texto, vai dizer que eles vendiam o que tinham e repartiam, certo? Olha que barbada para nós não precisamos vender o que nós temos, nós precisamos vender umas rifas. O pessoal, ri comigo, me ajuda? Valeu, me ajudou. Me ajuda aí. Não, mas falando sério, gente, essa igreja se move muito no social, tá? Então talvez você está chegando agora, chegou há pouco tempo e olha, mas o pessoal volta e meia bota uma coisa para vender, é rifa, é pizza, sim, porque nós entendemos que nós, como os apóstolos, precisamos repartir o pão, nós precisamos tocar pessoas, tá? E esses movimentos, eles vêm tudo para isso, para a gente poder tocar pessoas. E vamos falar, nós temos um projeto que, lógico, não é honra nossa, né? É Deus que faz isso. Mas nós temos um projeto hoje que pode ser referência para muitos lugares, tá? E a gente não pode deixar isso morrer. Então a gente batalha mesmo. O que precisa fazer? Precisa fazer rifa? Vamos fazer rifa. Precisa fazer pizza? Vamos fazer pizza. E nós vamos lá, vamos em frente, tá? O partir do pão é isso, é praticar a justiça, tá? Quando você traz o seu item para o mercado solidário, por exemplo, né? Você está ajudando nesse partir do pão, em acessar, em levar a justiça, né, para esses lugares. Mas olha só, existe um segredo aqui nessa questão do partir do pão, tá? Não tem como partir o pão, não tem como compartilhar aquilo que nós temos se não houver comunhão. E nós voltamos novamente para a comunhão. Da mesma forma, muitas vezes nós deixamos de receber coisas de Deus, deixamos de receber revelação da parte de Deus por falta dessa comunhão. Então a comunhão, ela é muito preciosa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero te chamar, você que é igreja conosco, a fazer parte disso tudo, a estar em comunhão. Talvez você esteja aqui frequente com a gente, já ouviu até falar bastante do mercado solidário. Gente, ninguém me pediu para fazer isso. E eu vou dizer que eu relutei. Eu peguei a palavra, fui montando a palavra, mas chegou nessa parte aqui, eu disse, mas será? Sim. Sim. Fala, sim. Eu relutei. Ninguém pediu para fazer isso, tá? Não é uma propaganda aqui. É realmente a gente entender o princípio. Tá? A nossa declaração de propósito, ela passa pela justiça, praticando justiça. Se você é parte dessa igreja, você precisa entender essa declaração de propósito. Se você é parte dessa igreja, você precisa viver essa declaração de propósito. Então, quando você traz o seu item do mercado solidário, por exemplo, você está dentro desse propósito. Amém? Por isso é tão importante, por isso que a gente faz movimento, a gente fala, a gente manda imã para casa, né? Por causa disso. Porque é importante para o que a nossa igreja é, tá? Eles perseveravam, a palavra diz que eles perseveravam no ensino, na comunhão, no partir do pão. Perseveravam porque em cada uma dessas questões haviam desafios. Eles perseveravam também nas orações, porque eles nunca esqueciam de onde tudo isso vinha. Milagres, conversões,
E o pão que eles repartiam, isso tinha uma origem. Isso tem uma origem. E nós não podemos nos esquecer. Tudo que a igreja fazia, ela era antecedida por oração. Buscavam intensamente ao Senhor nos momentos de perseguição, mas também oravam expressando gratidão nas conquistas. E essa é uma característica da nossa igreja também. Essa é uma característica dessa casa. O respeito, o prezar pela oração. Por que oração? Porque a oração faz parte do relacionamento. A oração faz parte do relacionamento com Deus e a oração faz parte do relacionamento com as pessoas. Você não precisa fazer muita coisa para uma pessoa. Se você estiver orando por ela, você já está fazendo grandes coisas. Às vezes a gente se prende em material, né? Em algo que posso fazer fisicamente, entregar, dar. E às vezes não é isso. Você já recebeu uma mensagem no WhatsApp? Eu volta e meia recebo do Rodrigo. O Rodrigo é bom nisso. Meu irmão, estou orando pela tua casa. E esses anjos do Senhor, eles são enviados no momento certo. Sabe aquele dia assim que você está a ponto de desistir? E você recebe uma mensagem dessa? Ou recebe uma ligação? Ou uma palavra? Isso não tem preço, gente. Isso é cuidado. Isso é cuidado. Nós precisamos cuidar das pessoas. Nós precisamos nos posicionar nesse lugar de cuidado, orando pelas pessoas. Às vezes a gente tem vergonha de perguntar, né? Não vou incomodar, né? Gente, isso é precioso, a pessoa vai se sentir valorizada. O pastor Nildo me chamou, perguntou se eu preciso de uma oração. Isso é valor. Então vamos lá, vamos fazer isso, né? Vamos ligar para as pessoas, perguntar se precisa de uma oração e vamos estar orando mesmo, né? Não só fazer de conta, vamos orar, tá? Isso é cuidar também. A oração, ela expressa a devoção e é ali o final, né, da nossa declaração de propósito. A oração expressa a devoção e é o que completa a nossa declaração de propósito. Devoção, pelo dicionário, significa apego sincero e fervoroso a Deus. Devoção. O que é isso? É buscar a Deus com intencionalidade. Nossa igreja tem como propósito isso. Buscar a Deus com intencionalidade. Devoção. Tá? Apego, como é que é? Apego sincero e fervoroso a Deus. E essa devoção, essa entrega, ela nos leva a uma intimidade com o Pai. Isso reflete em todas as coisas que eu já falei. Em todas as outras coisas que nós já transitamos nessa palavra, a intimidade com o Pai, ela nos leva a uma comunhão adequada com Ele e com os demais. Ela nos leva à provisão do pão. Ela nos leva ao entendimento da importância de eu compartilhar esse pão. A intimidade com o Pai, ela faz tudo isso. Ela nos dá autoridade para usar a palavra e o poder da palavra. E isso, a porta de entrada, a porta principal desse relacionamento com Deus é a oração. Então, se você faz parte dessa casa, se desafie. Eu não vou te desafiar, mas se desafie. Quanto você tem orado? 5 minutos? Aumenta para 10, aumenta para 15.
Faz uma lista de oração. Coloca lá algumas pessoas, algumas questões. Se desafia a orar mais. Eu tenho certeza que o teu relacionamento com o Pai vai melhorar. A tua intimidade com o Pai vai melhorar. E você logo vai estar cuidando de alguém e Ele vai estar cuidando de você. Amém? É na oração que nós podemos abrir o nosso coração. O Pai, Ele já sabe do que você precisa, mas Ele prefere um relacionamento contigo. Ele quer ouvir da tua boca. A gente é assim com os nossos filhos também. A gente não é assim. Vamos pensar um pouquinho, né? A gente sabe o que eles estão querendo lá. A gente sabe talvez que aquilo é uma demonstração de carinho, mas não é tão bom ouvir da boca um te amo. Até mesmo quando é uma traquinagem, né? Quando está aprontando, a gente já sabe. A gente quer ouvir, é relacionamento, a gente quer se relacionar com os nossos filhos. O Pai também, Ele quer se relacionar conosco. O que precisamos e queremos, Ele já sabe, mas Ele tem prazer em se relacionar com a gente. A oração é também uma expressão de cuidado com o outro. E a pergunta que fica para você então, nessa questão da oração, é se você já cuidou de alguém em oração. Talvez não precisa nem ter ligado para a pessoa. Eu não liguei, mas eu oro por ela, está valendo. Mas é bom ligar, é bom mandar uma mensagem, porque aí você cria esse relacionamento, né? Essa comunhão. A pessoa vai olhar e vai dizer, olha que bacana, a pessoa me mandou uma mensagem, está orando por mim. E vou dizer, vai motivar essa pessoa a orar por alguém também. Vai dar nela um desejo de estar orando por mais alguém. A equipe pode ir subindo aqui, nós vamos encerrando. Sabe o que nós precisamos entender? É que a gente às vezes acha que os detalhes não são importantes, né? No cuidado, no relacionamento. E os detalhes são importantes. Mas eu já oro pela fulana, eu já oro pelo ciclano. Fala para ele. Demonstra que essa pessoa é importante para você. Você está orando por ela, ela é importante para você. Precisamos como igreja entender que quando nós olhamos para Atos 2:42, quando nós olhamos para a nossa declaração de propósito, isso não é algo que nós vamos viver só hoje. Se você é igreja junto com a gente aqui, a nossa declaração de propósito, a palavra de Atos 2:42, não é algo que nós vamos viver só na sexta, só no domingo, só na terça-feira. Quando a palavra fala em perseverar aqui, é do dia a dia. É todos os dias. Por isso é que é perseverar. Se fosse só uma vez por semana, ficava mais tranquilo. Mas quando fala em perseverar, diz que todos os dias eu preciso dar atenção para essas questões, que são importantes para uma igreja saudável. Esse era um comportamento de uma igreja que avançava, de uma igreja que conquistava espaço, de uma igreja que, apesar de ser perseguida, ganhava gente para Jesus. Esse é um cenário que muitas vezes nós falamos, uau, a igreja de Atos, a igreja de Atos, a igreja de Atos. Nós somos a igreja de Atos. Basta nós nos posicionarmos como tal. Nós temos as mesmas ferramentas que eles. Nós não temos Cristo. Nós não temos a palavra de Cristo. Nós não podemos ter autoridade através da comunhão. Então o que está faltando? Posicionamento. Ser igreja com esse padrão de Atos é a nossa missão para todos os dias. Perseverança no ensino, que é a palavra poderosa do Senhor, na comunhão, que é o relacionamento com Deus, refletindo no relacionamento com as pessoas,
através do cuidado. Perseverança no partir do pão, que é a prática da justiça. Perseverança na oração, diálogo sincero e verdadeiro com o Pai. E para finalizar a palavra, eu quero que você repita comigo, mais uma vez: enquanto eu cuido de alguém, Deus cuida de mim. Amém? Você crê nisso? Você se propõe a cuidar de pessoas? Amém? Então fique de pé, vamos orar. Porque amanhã é segunda-feira. E amanhã tem pessoas para você cuidar. Amém? Você vai cuidar de alguém amanhã? Esse amém está meio fraco aí, gente. Vamos lá. Você vai cuidar de alguém amanhã? Deus vai cuidar de você então. Amém?